Fala traders, tudo bom? Passando mais um dia aqui para mostrar no operacional que eu tenho as operações que aconteceram na parte da manhã no mini índice. Então vamos aqui. O mercado hoje abriu em um gapzinho de alta, cai, pega em regiões aqui de congestão, onde eu tinha isso aqui, eu tinha um suporte aqui nessa região. Tenta passar aqui, não faço nada, tá? Não faço a operação no Candle 2 de venda. O mercado, apesar de estar caindo forte aqui, eu espero para ver o que ele vai fazer nessa região, nessa congestão. E não passando, passa, né? Acaba passando aqui um pouquinho. Candle 3 volta a subir. Então, eu já tinha essa região como um suporte anterior. Mercado, quando 4 tenta cair e eu tenho a formação do primeiro topo, eu queria que ele continuasse para baixo. Quando ele não passa por essas regiões, a volta dele no fechamento, eu faço essa compra no Candle 5, pegando o movimento para cima. O risco dessa operação, para mim, é que eu já tinha um topo muito próximo da minha operação e ele teria que romper essa região e, quem sabe, voltar aqui no preço de abertura. Tá? Estou buscando 130 pontos e ele passando daqui talvez possa vir buscar preços máximos do dia. Ok? Na sequência, eu tenho aqui nessa região, tá sombreada aqui verde, eu tenho a máxima do dia anterior, tá? Então, o que acontece aqui? Se o preço não conseguir passar dessa região, aqui já sendo uma resistência, eu tenho uma operação de venda. E ele já tendo testado máxima do dia, fica até melhor para que eu possa vender numa questão de liquidez. Buscou preço máximo, não continuou, eu quero que ele venha para baixo buscando mínimas, ok? Faço essa operação aqui no Candle 8, 7 tenta subir, não consegue, já fecha aqui no 0 a 0. 8, quando tenta subir, não consegue, eu faço uma venda, ok? Estou buscando 130 pontos, essa operação aqui, ela me entrega aqui, o fechamento dela acaba sendo aqui com 130, quando o candle aqui fecha no 130, eu saio da operação. O mercado acabou subindo novamente, testa a mesma região, então eu tenho no dia de hoje, eu já tenho essa resistência formada. Quando ele não consegue dar sequência e volta, eu faço essa operação com preço um pouco pior do que o anterior, nessas regiões aqui. O stop deveria estar dessa operação acima da máxima, que era o Candle 7. Acabei não colocando, coloquei o stop em cima do próprio Candle 11. Então acabei tomando esse stop quando o 12 chega nessa região, uma economia de 10, 15 pontos aqui, mas quando ele volta a cair aqui, ele não dá sequência para cima, volta, eu consigo entrar em um preço um pouco pior ainda com essa venda aqui no 12, ok? Buscando 130. Para mim aqui a operação também se torna um riscozinho um pouco maior, não pelo stop, mas pela proximidade do último fundo, onde o preço já tinha parado. É uma operação que eu dependo que o mercado faça um fundo mais baixo do que o anterior. O que apoia a minha operação é que o preço está vindo de máxima, em resistência de máxima, e como ele não passou, não concluiu, né, o rompimento dele, ele pode querer vir em mínimas para poder gerar liquidez no mercado, ok? O mercado volta, não passa na mínima, não chega na mínima, está entre os dois últimos fundos que eu tenho, né? Tem um fundo aqui, tá? Não faço nada nessa região aqui quando ele chega, está no meio dos dois, então não tento compra. Amplitude, quando ele sobe, depois ele desce aqui, fica muito pequena, não faço nada nessas regiões, eu quero 130 pontos, pelo menos 100, né? Aqui eu não tenho 100 pontos. Quando ele faz o Candle 20, aumentando minha amplitude aqui, eu já começo a olhar para o mercado de uma forma onde talvez me surja alguma operação. 24, quando testa aqui e forma aqui essa nova resistência, por ele ainda não ter testado a mínima do dia, eu faço essa operação de venda, ok? Buscando preços na mínima, para que ele teste a mínima ou 130 pontos. Tá? Sempre trabalhando em cima de 130 pontos. 130 pontos. Ok? Então sempre vou seguir nessa linha. Vamos aqui.
Próxima operação que teve no operacional é quando o preço chega aqui, ele passa na minha operação do 24, ele me dá aqui o 130, não tenho nada para fazer aqui no 27, 28, apesar de ser um topo, não opero, os candles estão pequenos, tá? Estou aqui esperando o que o mercado vai fazer. Quando ele chega aqui nessas regiões aqui, aí eu já tenho um topo mais baixo que o anterior, então mantenho meu movimento de venda no dia. Então tenho um fundo e agora faz um novo fundo no 35, 36 mais baixo, aumentando a amplitude da minha operação, já que eu busco 130 pontos. Preço quando volta nessa região aqui, formando aqui essa resistência, tenho essa venda no candle aqui 39 ou no candle 40, em qualquer um dos dois aqui, tá? Eu operei no candle 39. Diferença entre as duas operações é que quando eu entrei aqui, eu entrei no fechamento do candle 38, meu stop estava aqui em cima, tá? Quem entrou aqui no 40, o stop estava entre os dois, mas aqui ele já não voltou, então acabou ficando com um stopzinho menor. Essa operação aqui, 130 pontos, ela chegou a dar 150 pontos no fundo aqui, mas eu esperei para ver se ele faria um novo fundo, como ele vinha fazendo anteriormente. Não feito, eu saio com 130 pontos aqui. Fundo. E agora ele forma um fundo mais alto, tá? Faz o teste da minha região aqui no fundo, mas forma um fundo mais alto. Então, quando o candle volta aqui nessas regiões onde eu já operei, eu não faço essa operação no 43, na volta dele aqui para baixo, por ser essa primeira vez que ele forma um fundo mais alto do que o anterior nessa queda. Tá? Então eu já tenho essa atenção com o mercado, e aí quando ele aqui não consegue mais voltar formando fundos mais altos, ok? E testa toda essa região aqui no candle 46, eu tenho essa operação de compra no candle 46, ok? Ele chega aqui em máxima aqui, eu quero um topo mais alto, né? Ele me entrega, a operação chega a ficar quase saio no zero aqui, porque eu mantive o stop, porque era início da reversão. Então ele tenta cair aqui, quando ele volta e forma esse fundo mais alto, me dá segurança para manter a operação até os 130 pontos. Ok? Eu só tenho mais uma operação aqui, tenho o 46, né, que acabei de explicar, e só tenho mais essas duas operações aqui, ok? Nos candles 60 e 63. Como é que elas acontecem? O mercado sobe, volta aqui em região, tá, de resistência. Vou mostrar aqui. Eu tenho essa região aqui de resistência, certo? Eu já tenho aqui um topo, fiz a operação, tenho aqui. Não fiz essa operação, apesar de existir essa operação no 51 aqui, ok? Não a fiz porque eu vi uma reversão do mercado, tá? Uma possível reversão, ainda não dava para falar nada, mas era uma resistência. Então, sendo uma resistência, 50 chegando 51, teria essa operação de venda, entregou mais de 130 pontos, mas eu fiquei fora dela. Mas quando ele forma um topo igual ao anterior e um fundo mantendo essa relação de fundos mais altos, eu tenho claro que o movimento é comprador, ele está para cima. O mercado, quando rompe essa resistência anterior aqui, faz esse retorno, novo fundo, aqui mais alto, topo e fundo mais alto, passa a operação no candle 60, no fechamento do 59 aqui, para pegar essa subida. A minha referência, eu tinha a resistência, eu tenho a resistência lá em cima, ok? Então eu tenho aqui a resistência lá em cima, nessa operação, então não fiz essa, fundo mais alto, formando fundo mais alto, eu tenho no fechamento a operação no candle 60. Eu acabo saindo nela aqui, eu já tenho essas sombras onde o preço não havia passado, ele para justamente aqui, saio nessa amplitude, e a outra operação, porque eu quero o preço onde, se ele está saindo de mínima, eu quero ele na resistência, eu quero ele na máxima, okay? Eu quero ele nessa região. Como eu tenho espaço para que ele venha, tenho amplitude para que ele venha, quando ele forma esse novo fundo aqui, esse novo suporte,
eu faço a operação no 63, um pouco antecipada, poderia ter operado o 64, tá? Já seria um pouco mais confirmado que aqui era um fundo mais alto. Então essas foram as operações que eu tive hoje. Não fiz nada depois nas regiões aqui de cima, tá? Quando ele passa da máxima aqui, não faço. Passou da máxima, não fiz mais nada. Aqui era uma região que ele estava rompendo uma lateralização dos 60 minutos, tá? Então eu acabo deixando ele quieto para ver como é que ele vai se comportar, se ele vai continuar a voltar. Não tenho operacional para pegar essa descida, ele não está apoiado em nenhuma região aqui, eu não tenho resistência, não tenho nada que me ajude a operar. Ele forma aqui até topos mais baixos, tá? Tem o fundo e tem um fundo mais baixo. Então, assim, depois que ele testou a máxima, ele me mostra um potencial movimento de queda, mas ele não volta, ele começa a diminuir a amplitude dele, então eu acabo não fazendo mais nada aqui no índice. Essas foram as operações aqui no índice. Agora vamos nas operações do dólar, que aconteceu aqui no dólar, dia 14, ok? Então vamos lá. O mercado abriu aqui sem gap, né? Basicamente no fechamento de ontem, ok? Não faço nada, não tenho, não opero o candle 1. Normalmente eu não opero, espero ele pelo menos ter uma formação de topo ou fundo, tá? Em alguma região, para que eu entenda o que o mercado quer fazer. Eu tenho aqui nessa região branca aqui, eu tenho uma resistência nos 60 minutos, então eu tenho uma máxima aqui, tá? Não faço nada, ele sobe, cai em um candle maravilhoso, tenta subir, quando ele não consegue, não faço essa venda no candle 4, apesar de estar muito bonito por um candle 3 desse aqui, uma barra muito significativa, ele elimina praticamente 2 candles. Não faço porque ele está muito próximo da mínima de hoje e de um suporte que tinha aqui, né, de congestão no final do dia. Deixo ele trabalhar, não tenho nada por fazer, ele está em um movimento de queda, já tenho topo, primeira formação de topo depois da máxima. Então eu teria um movimento de queda quando eu tenho essa formação de topos mais baixos, tá? Só que aí ele vem e faz um fundo igual, ele toca, né, a mínima do dia, mas ele faz um fundo mais alto do que o anterior. Tá? Então eu tenho topos mais baixos e fundos mais altos. Então eu tenho um estreitamento aqui da amplitude, não faço nada, ele tenta subir, forma aqui um topinho um pouquinho mais alto do que o anterior, ainda nada por fazer. Fundo, topo, topo, e agora ele volta no fundo anterior, o que já me gera uma amplitude legal para operar. Tá? Estou buscando 8 pontos em média nas minhas operações aqui no dólar. Então, quando ele volta aqui na região de suporte, que eu já tenho, e fez topos mais altos, ele ainda está com um topo mais alto, eu tenho a primeira operação no dólar, no candle 17, buscando esse topo anterior, ou um topo mais alto para ele manter esse movimento de alta, ok? Faço essa operação, saio aqui nas regiões aqui de máximas, né, de topo anterior, já tinha os 8 pontos que eu queria, me deu até um pouco mais aqui do que 8 pontos. Vou medir aqui, saí aqui, isso, 9 pontos mais ou menos, 8, 9 pontos, tá? E aí, o que eu faço a partir daí? Espero, eu tenho um topo novo, tenho um fundo mais alto, não tenho a operação porque ele não vem aqui no meu suporte, então não tenho, ele está formando um fundo mais alto do que o anterior, mantendo o movimento de alta. Ele testa aqui o meu topo anterior, não passa, volta, não tenho nada por fazer, é uma formação de resistência em um movimento comprador. E aí o 24, nesse movimento aqui, testa a minha região de suporte, que eu já tinha anteriormente. Quando ele volta a subir, eu tenho a operação no candle 25 de compra. Tá? Tenho esse topo aqui mais baixo, mas como o movimento é de alta, ele pressiona o fundo sendo mais alto do que o anterior, que era esse aqui, faço a compra esperando que ele rompa essas regiões aqui ou chegue lá. Tá? Uma operação aqui, que ela chegou aqui a 6, 7 pontos aqui, quando ela começa a voltar no candle 27, eu saio aqui com 7 pontos antes do fechamento dele. Ok? Tive mais
umas operações aqui quando ele chega em região de resistência, que eu já tinha anteriormente, apesar do mercado ter passado hoje dessa minha resistência, como ele volta um candle depois, eu não considerei o rompimento, ok? Então, por isso eu tenho um preço aqui na minha resistência, que ele não passa 31 quando tenta e devolve aqui. No fechamento dele, eu faço a operação de venda no candle 32. Estou buscando 8 pontos. E aqui só um detalhe, eu tinha um movimento inicial de alta, ele estava subindo, eu tenho a máxima aqui em cima, então eu não estou apoiado em máxima, é uma resistência dos 60 minutos, uma resistência do dia anterior, tá? Então é uma operação que eu tenho muita atenção, qualquer possibilidade de subida, eu saio da operação, que foi aqui no 33, quando ele não dá continuidade, tá? No movimento para baixo, porque é uma operação contra a tendência que eu estou fazendo, tá? Contra a tendência desse movimento desde a mínima do dia. O que eu tenho mais aqui? Ele vem, desce, volta no meu suporte, que eu já tinha feito 2 operações, que me startou 2 operações. Como ele está vindo da minha resistência, rompe os fundos, né, anteriores, eu espero, tá? Talvez ele mantenha o movimento, se eu colocar em um tempo gráfico maior do que o 2 minutos, talvez eu tenha esse movimento como um topo, então eu tenho topos mais baixos e talvez eu já tenha essa tentativa de rompimento aqui da mínima do dia. Tá? Então ele volta aqui, forma para mim aqui essa resistência com os candles 40, 41, 42, né? 38, 40, 41, 42, quando não dá continuidade na região, eu faço essa venda no candle 43, esperando que ele busque mínima do dia, tá? Que é essa região aqui. Tá? Se ele passar, ótimo, se não, eu saio na mínima do dia. Porque sair na mínima do dia é a referência que eu tenho em relação a onde o preço não passou. Tá? Então eu opero basicamente no que o mercado já me deixou pronto. Se eu sei que nessa região aqui o preço não passou, eu não crio a expectativa de que ele continue. Tá? Se eu tenho uma pontuação aqui, eu saio para garantir o meu dinheiro. Ok? Mais 2 operações aqui que aconteceram, que foram as operações aqui do candle 47. Eu já tenho mínima, eu já tenho uma nova mínima, né? Um teste da mínima aqui. Volta na mesma resistência, forma aqui para mim um topinho mais baixo, tá? Ele não consegue romper essa resistência. Candle 47 eu faço a venda, esperando que ele teste essas mínimas aqui, esperando que ele passe e continue esse movimento vendedor que ele está apresentando. Ok? Saio a operação aqui no 48 mesmo, quando ele começa a devolver nessas regiões de mínima. Tá? Não faço nada no candle 49, espero ver se ele continua o movimento de baixa. O que eu preciso para me assegurar que o movimento ainda é vendedor? Eu tenho esse topo, fundo e fundo mais baixo agora. Eu tenho fundos mais baixos, topo mais baixo. Eu só preciso de mais um topo para poder fazer uma operação de venda e ver se ele rompe essas regiões. Para manter o movimento de baixa, ele precisa fazer um fundo mais baixo. Ok? Então, quando ele forma aqui no 51, 52, 53, é a minha deixa aqui para uma resistência. 54, faço a operação de venda, esperando novo fundo ou 8 pontos. E aqui encerro o meu dia aqui minha manhã no dólar. Tá? Não faço mais nada aqui para frente. Por que eu não faço mais nada aqui para frente? Tá? Porque ele aqui já me deixa aqui. Eu tenho, depois dessa operação, eu tenho um fundo, estou com o movimento mais baixo, então tenho um topo aqui mais baixo. Tenho até essa operação ainda, tá? Mas eu tenho no gráfico aqui, no diário, tá? Então vou pegar aqui gráfico em um outro tempo. Eu já tenho um movimento bem grande para baixo aqui. Ele estava aqui nessas regiões, estamos com candle 2. Então vamos aqui, ó. Estamos falando aqui do candle 60, né? Já são por volta de 11 horas, tá? Então aqui ele me forma um topo mais baixo,
teria essa operação em continuação, estava também olhando o índice, então perdi essa operação. Quando volto aqui para o dólar, eu tenho esse topo, tenho esse fundo e tenho teste de mínima com esse novo fundo. O que eu preciso para continuar operando? Um topo igual ou mais baixo do que o anterior. Então tenho esse topo, mas o preço acaba que não vem aqui para baixo, tá? Formo um fundo igual ao anterior, basicamente aqui mesma região, e tenho esse topo, onde ele lateraliza nessa região aqui, até por volta aqui de 11,50 mais ou menos, em um espaço que ele começa a me entregar 4, 5 pontos. Eu não vou ficar buscando operações em 5 pontos se o meu operacional é de 8 pontos. E assim eu encerro as operações aqui e fecho o gráfico do dólar. Beleza? Então fico por aqui. Quinta-feira, amanhã, sexta-feira, dia 15, não tem mercado. Né? Não tem mercado brasileiro, mas tem mercado americano. Então não opero índice e dólar, só na segunda-feira. Bom final de semana para vocês, bom feriado. Valeu!